Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kiss Channel e esta é mais uma videoaula. Já estou de cara aqui no computador porque hoje o tema são filtros ativos, mais especificamente um filtro passa-banda sintonizado que iremos logo mais desenvolver com vocês no laboratório, fazer diversos testes bem legais com o filtro, afinal vamos utilizar um indutor. E este filtro sintonizado, apesar de ser ativo, apresenta este indutor em sua malha de realimentação, o que o caracteriza como um passa-banda. Esta videoaula é um oferecimento da Toroid do Brasil, que nos forneceu indutores e transformadores para gravarmos muitas videoaulas para vocês. Vão aguardando que em breve teremos mais aulas sobre transformadores, indutores e circuitos elétricos em geral. Então, let's get started! Estamos aqui no LTI Spice, vamos criar um novo projeto, vou simular em tempo real e montar em tempo real o filtro com vocês. Esta topologia não é uma novidade. Você pressiona F2 no teclado e digita op-amp, vamos pegar um amplificador operacional ideal do Spice. Esta topologia não é novidade, pois já explanamos sobre ela aqui numa Fast Lesson, entretanto não conseguimos testar o circuito na prática pela falta dos indutores. Agora que temos os indutores disponíveis, podemos demonstrar para vocês funcionando. E é o que vamos fazer aqui hoje. A topologia do circuito, primeiramente ligamos na configuração inversora o amplificador operacional. Vamos colocar um Vout em sua saída. Pressionando F3 no teclado, desenhamos as linhas. E na malha de realimentação, temos um circuito RLC, formado por um resistor, um indutor e um capacitor. Quem já está mais ligado deve já ter enxergado que, removendo o indutor da malha de realimentação, temos o famoso filtro passa-baixas Sallen-Key, a topologia inversora de primeira ordem, que já fizemos uma videoaula sobre o tema aqui, que na realimentação temos apenas o resistor e o capacitor. Vamos colocar uma label de entrada, VIN, e a topologia esta está pronta aqui no LTI Spice, rapidinho, como podem ver. Vamos analisar o circuito para baixas e altas frequências. Como eu já demonstrei em diversas videoaulas de filtro, a melhor forma é fazer esta análise teórica prévia para determinar qual tipo de filtro é. Então é muito importante saber o comportamento de um indutor em baixas e altas frequências e o comportamento de um capacitor. O indutor é um circuito fechado para baixas frequências e um circuito aberto para altas frequências. O capacitor é mesmo inverso, ele é um circuito fechado nas altas frequências e um circuito aberto nas baixas frequências. Podemos analisar imaginando 0 Hz, que seria a frequência baixa aqui na entrada. O que ocorre é que temos uma topologia inversora, 0 Hz, o indutor será um curto-circuito, pois o indutor é um curto-circuito para baixas frequências. Isso significa que o indutor sendo um curto, o nosso resistor some e o nosso capacitor também. E aí teremos próximo de 0 na saída, afinal estamos trabalhando com a topologia inversora. O sinal de entrada passa pelo operacional e será invertido, portanto VIN será praticamente 0. Numa frequência infinita, podemos imaginar uma frequência muito alta, o capacitor será um curto e o indutor será um circuito aberto. Curto no capacitor, teremos o mesmo comportamento de antes. E aí, VIN, teremos praticamente 0 em Vout. Significa que em uma determinada frequência, a frequência de ressonância do circuito, teremos praticamente VIN na saída, pois o capacitor e o indutor estarão se comportando como circuitos abertos. E essa frequência de ressonância eu já calculei com vocês,
nas videoaulas de filtros passivos. Quem não viu ainda, dê uma conferida. Vamos colocar uma fonte de tensão que vamos configurar como senoidal para o teste do circuito. Então peguei uma voltage, poderíamos pegar uma fonte de sinal também, pronta, mas esta aqui podemos clicar com a direita, vir em Advanced, Sign, e aí configurá-la como queremos. Vamos colocar 1 volt de amplitude, 1 kHz a frequência de teste e a amplitude AC 1, pois que vamos fazer uma análise no domínio frequência, ver a resposta em frequência do circuito assim que tivermos definidos os valores dos componentes. É uma topologia inversora, portanto é barbadinha determinar os resistores, eles não influenciam na resposta em frequência deste circuito, apenas no ganho, pois é um circuito ativo. Vamos colocar um resistor de 33 kΩ, já um valor comercial, e um resistor de entrada de 3,3 kΩ. O ganho da topologia inversora é R2 por R1, logo temos um ganho 10. Então, teoricamente, selecionando os valores adequadamente de C e de L, teremos um ganho de 10 no circuito, que equivale a 20 dB. Já vamos pressionar S no teclado e entrar com a diretiva .lib ou pump.sub, que esta diretiva determina o componente amplificador operacional ideal aqui do LT-Spice. Estamos adicionando ele ao circuito. E agora vamos determinar os valores de L e de C. Vamos projetar o circuito e para isso precisamos saber a equação. A equação que determina a frequência de passagem, pois é um passa-banda, como analisamos, é 1 dividido por 2 vezes π raiz de LC. Essa equação simples já determina a nossa frequência em Hertz. O que vamos fazer é isolar o indutor e vamos arbitrar um valor para a frequência e um valor para o capacitor. Para isolar o indutor nesta equação é muito simples, um algebrismo básico. Vamos elevar ao quadrado do lado esquerdo da equação e do lado direito também. Portanto, como já mencionei em outras videoaulas, uma equação é uma balança. O que fazemos de um lado, fazemos do outro. Então, elevando ao quadrado os dois lados da equação, vai resultar em f ao quadrado. E aí, 1 ao quadrado é o próprio 1, então é 1 dividido. 2π ao quadrado é 4π ao quadrado. E aí a raiz de LC, raiz quadrada ao quadrado, some a raiz, portanto, LC. E agora ficou uma barbadinha. L igual a 1 dividido por 4π ao quadrado vezes f ao quadrado vezes c. Esta equação determina o valor do indutor que precisamos. E aí agora vamos arbitrar uma frequência, vamos pegar uma frequência, vamos pensar em 30 kHz. Vamos supor que queremos um filtro sintonizado em 30 kHz, que a banda de passagem dele dê em 30 kHz. Afinal, é um projeto mais simples. E o capacitor, vamos pegar o valor comercial prontinho de 100 nano. Vamos ver qual o valor do indutor agora. L igual a 4π ao quadrado vezes f ao quadrado, no caso é 30.000 ao quadrado, vezes 100 nanofarad. 100 vezes 10 na menos 9. Vamos pegar a calculadora.
4 vezes π vezes π de novo, vezes 30.000, vezes 30.000 de novo, pois é ao quadrado, vezes 100 nano. E 1 dividido por isso. Temos um valor de 281,44 vezes 10 na menos 6, para já pensar em microhenry. Então vamos utilizar um resistor, um indutor de 300 microhenry na prática, que deve dar um valor de frequência muito próximo dos 30 kHz. Então aproximadamente 300 microhenry. Vamos conferir no LT, 100 nano é o capacitor e o indutor 300 microhenry. Tudo pronto, agora tudo que precisamos fazer é simular. Vamos dar um run, simular por uns 20 milissegundos e aí vamos fazer uma análise AC. Vamos pegar por década, 10 em número de pontos, vamos simular de 1 Hz até 1 MHz. A diferença entre década e oitava é que década sempre vamos multiplicando por 10, sempre a frequência vale 10, portanto é logarítmico, e oitava sempre vamos dobrando a frequência. Oitava vem da notação da música clássica, que quem é músico já sabe que tocando uma nota temos uma determinada frequência, e esta nota uma oitava acima é o dobro da frequência, mais uma oitava acima é o dobro de novo, e por isso que utiliza-se a notação por oitava também aqui na engenharia. Mas vamos por década. Damos um OK, simulação rodou, vamos medir a saída, e aí está a resposta em frequência do nosso passa-banda. Vamos ver, aqui temos 31.5 kHz, como podem ver, está muito próximo dos 30 que queríamos, para os componentes já em valores comerciais, então vai dar certinho. Observem que há uma atenuação de 20 dB neste circuito. Isso depende muito da função de transferência, que a função de transferência descreve o comportamento de um sistema, como já demonstrei. E eu já deduzi a função de transferência dessa mesma topologia em uma Fast Lesson. Se não viu ainda, dê uma conferida que vale a pena. O que podemos fazer ainda no computador? Podemos fazer a simulação, podemos ver no Xfunk a função de transferência. Vamos pegar aqui, vamos abrir o Xfunk. O Xfunk eu já passei para vocês uma dica de software. Quem não viu ainda também pode conferir. Sintonizado 1.sir, vamos chamar o circuito, vamos editá-lo. O Xfunk é bacana que entramos com a topologia do circuito na linguagem SPICE, e ele calcula para nós a função de transferência já no domínio da frequência complexa com as variáveis de Laplace. Então é muito bacana esse software e ele roda através do DOSBox. Vamos considerar a nossa fonte de entrada, então está entre o nó 0 e o nó 1 e vale 1 volt. Resistor 1 entre o nó 1 e o nó 2 e vale 3.300 ohms. Resistor 2 entre o nó 2 e o nó 3 e vale 33.000. Indutor 1 está em paralelo com R2, então entre o nó 2 e 3 e vale 300 microhenry. E C1, que é o capacitor, também está em paralelo, é a malha de realimentação e vale 100 nano. O operacional aqui é representado por A1. A entrada não inversora está no nó 0, lembrando que o ground sempre é representado com 0 em SPICE. A entrada inversora está no nó 2 e a saída no nó 3. Vamos colocar um voltage meter na saída entre o nó 0 e o nó 3.
os comandos .ac linear para análise do xfunc e .end da linguagem Spice, salvando, analisando, tudo ok. E a saída está aí, a função de transferência, um circuito de segunda ordem, vejam que temos dois polos e temos também um zero no sistema. O circuito é de segunda ordem, pois temos dois componentes que armazenam energia, que é o indutor e o capacitor, uma teoria já previa. Aí está o comportamento do sistema, e esse negativo é porque é a topologia inversora. Vamos ver o gráfico. O xfunc também calcula o gráfico para nós. Vamos em plot, ganho e fase, escala logarítmica. Vamos de novo, escala logarítmica e aqui linear. E aí está o gráfico do xfunc. Vejam que é o nosso passabanda. E podemos ver aqui é 20 kHz e aqui já é 50. Estamos em torno dos 30 kHz projetados e uma amplitude próxima de 0 dB. Aí essa pequena divergência deve se dar pela matriz de simulação utilizada nos dois softwares. Na prática, provavelmente vamos observar o que o LT-Spice demonstrou. Mas então, chega de teoria, agora vamos testar este circuito aqui na prática com o indutor fornecido pela Toroid do Brasil. Venha comigo! Galera, circuito montado aqui no laboratório. Vejam que temos o filtro ativo passabanda e a presença dos componentes que projetamos na teoria. O amplificador operacional é um bom e velho conhecido de todos, que é o LM741. O LM741, que pode ser utilizado até frequências próximas de 1 MHz na teoria, mas aqui, como vamos estar em torno dos 30 kHz, está ótimo para verificarmos este teste. Temos aqui o indutor de 300 microhenry, fornecido pela Toroid do Brasil, e temos o capacitor de 100 nano, que é a malha de realimentação do circuito, o circuito RLC, que é completado aqui por este resistor de 33 kΩ. O resistor de entrada está aqui, 3K3, e estes dois capacitores, também de 100 nano, estão em paralelo com a fonte negativa e positiva do circuito, que são os capacitores de desacoplamento. Estamos alimentando o 741 com mais e menos 12 volts de nossa fonte de bancada. Aqui está o gerador de funções. Estamos aplicando uma onda senoidal na entrada do circuito. O osciloscópio está com o canal 1 ligado à entrada e o canal 2 ligado à saída, para verificarmos as atenuações do filtro e sua resposta em frequência. Vamos fazer a análise agora no escopo do osciloscópio. Circuito devidamente ligado, estamos aqui com o osciloscópio digital. O nosso osciloscópio está com o canal 1 em amarelo e o 2 em azul. Temos os 33 kHz e temos na saída a amplitude com aquela atenuação de 20 decibéis prevista pelo LT-Spice. Isso se dá em virtude dos componentes utilizados na malha de realimentação. A partir da função de transferência pode-se aperfeiçoar este filtro para determinadas aplicações. E aí a vantagem do filtro sintonizado qual é? Principalmente pelo fato de oferecer uma banda estreita de passagem. Ele faz com que a frequência na saída seja atenuada bem rápido. Vamos demonstrar isso variando a frequência do sinal de entrada. Vejam em amarelo, no canal 1 temos 33 kHz. Vamos baixar um pouco. Percebam a atenuação no canal 2. Em 32 kHz já praticamente atenuou o sinal como deveria. Aqui em 30 só resta mais um pequeno ruído. E abaixo disso temos a atenuação total, o que prova que o nosso filtro está funcionando adequadamente. Agora vamos verificar o corte superior.
Vejam que voltando próximo à frequência de passagem, na prática deu em torno de 33 kHz, em virtude de ruído da protoboard, capacitâncias e indutâncias parasitas, valores diferentes dos componentes, afinal tudo é relativo, então temos essas pequenas diferenças. Vamos subir um pouco mais a frequência, vejam que já atenuou bastante o sinal de saída. E aí está em 35, praticamente não temos mais o sinal. E o nosso passabanda está funcionando de forma adequada aqui no laboratório, como a simulação e a teoria já previam. Vejam que em 50 kHz já temos a atenuação total na saída do circuito. Então você pode explorar este filtro, essa topologia bem simples, como podem ver. Eu recomendo que você analise a função de transferência com mais cuidado, verifique as demais questões envolvendo ela, e qualquer dúvida é só postar aqui embaixo nos comentários. E também, é claro, recomendo que assista a dedução da função de transferência, que é muito bacana, muito interessante a forma como os sistemas se comportam a partir da função de transferência. Então essa foi mais uma videoaula do seu WR Kits Channel, oferecimento da Toroid do Brasil. Entre no site deles e faça suas encomendas de transformadores, indutores e muito mais. Se ficaram dúvidas, é só deixar o comentário aqui embaixo, mandar o seu Save Our Souls, que o mais breve possível estaremos respondendo. Como sempre, clique em gostei, compartilhe com todo mundo este vídeo e nos siga nas demais redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, que publicamos por lá seguidamente também. Muito obrigado pela audiência de sempre, não percam os nossos demais vídeos, pois aqui temos vídeo praticamente todo dia. Aquele abraço e até a próxima! Obrigado por assistir a mais um vídeo. Agora clique em gostei para divulgar o nosso trabalho em suas redes sociais. Inscreva-se no canal WR Kits, assim não perderá nenhuma novidade e compartilhando o nosso conteúdo estará concorrendo a prêmios. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com/WRKits. Siga-nos no Twitter, @WagnerRambo. Mande-nos e-mails com dúvidas, críticas, sugestões, elogios para wrkits@wrkits.com.br. Acesse a nossa página na internet, wrkits.com.br. Confira todos os artigos e os produtos que temos a oferecer. WR Kits. Robótica sem obstáculos.